Fala galera do oitavo ano, nós vamos para a nossa terceira aula, certo? Vamos falar hoje sobre o sistema cardiovascular. Esse assunto já está referente ao capítulo 3 do nosso módulo 1. Quando a gente fala em sistema cardiovascular, a gente fala também de sistema circulatório, é a mesma coisa, vocês vão encontrar esses dois nomes nos livros, certo? É importante vocês saberem que esse sistema cardiovascular, ele atua de maneira integrada com os outros sistemas. Então, a gente viu o sistema digestório, nós estudamos o sistema respiratório. Qual a função do sistema digestório? Digerir alimentos para transformar esses alimentos em nutrientes para que o nosso corpo possa absorver os nutrientes. E no sistema respiratório? Permitir o quê? Trocas gasosas para que a gente coloque dentro do nosso corpo também determinados gases. Então, é importante vocês saberem que tanto os nutrientes que são provenientes do sistema digestório, quanto os gases que são provenientes do sistema respiratório, eles são o quê? Eles circulam através do nosso corpo pelo sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Então, é por isso que a gente diz que esses sistemas, eles atuam de maneira integrada. Assim, a função principal do sistema cardiovascular é justamente essa, o transporte e distribuição das substâncias no corpo humano. Quais são os componentes que estão compondo, né, que participam desse sistema cardiovascular, os principais componentes? Então, o órgão principal é o coração, tá? É uma bomba muscular que impulsiona o sangue para todo o nosso corpo. O próprio sangue, que vai levar gases, que vai levar os nutrientes para todas as células do nosso corpo também, para todos os nossos tecidos. E os vasos sanguíneos, que são os locais por onde esse sangue vai circular. Então, coração, sangue e vasos sanguíneos são os componentes que constituem o nosso sistema cardiovascular, tá bom? Aqui eu botei esse gifzinho para vocês entenderem os principais componentes do nosso sistema circulatório. Só que nós vamos falar de cada componente particularmente, conhecer as características de cada componente. Quando a gente fala do sangue, a gente precisa entender a composição do sangue, tá? Então, o sangue, ele é composto pelo plasma, aproximadamente 55% do nosso sangue é plasma. O que é plasma? É uma parte líquida do nosso sangue, ela é meio amarelada, tá? O plasma é meio amarelado. É constituído por água, sais minerais, algumas substâncias orgânicas, como hormônios, glicose, que são ali transportados pelo plasma. Quando a gente faz um processo de centrifugação, a gente consegue identificar no sangue o plasma, por quê? Porque a parte líquida, que é a parte menos densa, fica em cima e a parte sólida fica embaixo. E o que seria essa parte sólida? Seria os elementos figurados do nosso sangue, que são o quê? As células que compõem o nosso sangue. Então, a gente tem o plasma, que representa 55% do nosso sangue, e os elementos figurados, que são a parte sólida, que representa aproximadamente 45% do nosso sangue. E quem compõe esses elementos figurados? São as células. Que células? Os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, tá? Que estão em grande quantidade no nosso corpo, que vão transportar o oxigênio e também parte do gás carbônico para os tecidos do nosso corpo. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, que defendem o nosso organismo, dos micro-organismos invasores, certo? E tem também as plaquetas, que são tipos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem um ferimento, aquele cascãozinho fibroso nada mais é que o acúmulo de plaquetas. Porque a plaqueta, essa coagulação que a plaqueta faz, ela impede a perda de sangue. Então, se a gente tem um rompimento num vaso sanguíneo, eu coloquei essa imagem aqui à esquerda para ficar mais evidente para vocês. Então, a gente tem aqui um vaso sanguíneo normal. Se por algum motivo tem uma lesão desse vaso sanguíneo, que é o rompimento desse vaso sanguíneo, para impedir que, né, esse vaso perca sangue, juntamente com as células que estão no sangue, vai começar a ter uma ativação das plaquetas, elas se coagulam aqui, ó, se acumulam, formando um coágulo, certo? Uma rede fibrosa para impedir justamente essa saída do sangue por esse ferimento do vaso sanguíneo, tá? Então, aqui é a principal composição do sangue. Aqui eu trouxe um exame de sangue que a gente faz, chamado de hemograma, que a gente consegue identificar a quantidade desses elementos figurados no nosso sangue. Então, por exemplo, eritrócitos, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Nesse exame, a pessoa tem 5,53 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico, tá? E tem os valores aqui, ó, de referência. Então, quais são os valores de referência
para a pessoa, aquela idade, certo? Em relação à quantidade de eritrócitos, tem aqui os valores de referência. Leucócitos, que são os glóbulos brancos, nossas células de defesa. Então, ó, dá para perceber a quantidade de leucócitos que a pessoa tem e o valor de referência, ou seja, aquela quantidade ideal para aquela quantidade ideal de leucócitos para uma determinada faixa etária. Como a gente pode identificar também a quantidade de plaquetas e os valores ideais de plaqueta para aquela faixa etária. A gente percebe dessa maneira que os médicos podem fazer alguns diagnósticos levando em consideração a quantidade de elementos figurados, ou seja, a parte sólida do sangue que foi encontrado, como, por exemplo, anemia e algumas outras doenças que podem ser evidenciadas com o exame de hemograma. Beleza, galera? Agora a gente vai falar de outro componente do sistema cardiovascular, que são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos se dividem em 3 tipos, tá? Então, temos as artérias, temos as veias e os capilares. As principais diferenças desses vasos sanguíneos é em relação ao seu diâmetro, a sua espessura e a sua função. E a função principal deles, independente de função específica, é o que? Distribuir o sangue para todos os tecidos do corpo. Tá? Então, os vasos sanguíneos servem como uma via que transporta o sangue, os quais transporta gases, nutrientes e todas as outras substâncias para que as nossas células do tecido do nosso corpo recebam esses componentes. Falando inicialmente da artéria, a artéria é vaso sanguíneo mais calibroso, com a parede mais espessa, mais grossa, ela apresenta um maior diâmetro, certo? Geralmente, esse vaso sanguíneo, esse tipo de vaso sanguíneo, ele leva sangue para fora do coração. Então, é um tipo de vaso sanguíneo que sai do coração. As veias, aqui ó, a representação das veias, também são vasos calibrosos, mas não tem uma quantidade de pressão sanguínea tão grande como as artérias, tá? E são vasos que levam sangue para o coração. As veias costumam apresentar válvulas, ó. Para que servem essas válvulas? Para impedir o refluxo, para impedir a volta do sangue do coração para outra parte do corpo. Então, é preciso que o sangue vá para o coração. Essa válvula, inclusive, impulsiona, ó, ajuda o sangue a ir para o coração. Por quê? Porque a circulação do sangue dentro do nosso corpo, ela precisa ser unidirecional, tá? Então, apresenta somente uma direção. O sangue não pode correr dentro do nosso corpo de maneira aleatória. Então, tem uma direção e essa direção precisa ser seguida estritamente, certo? Quando algumas pessoas têm problema nessas válvulas, seja por questões hereditárias, por exemplo, elas não costumam desempenhar suas funções e acaba tendo um acúmulo de sangue nas veias. E é o que a gente chama, por exemplo, das varizes. Então, as varizes é o acúmulo de sangue nas veias que ocorre principalmente por conta de alguma deficiência nessas válvulas. Por fim, a gente tem os capilares, que é um outro tipo de vaso sanguíneo. A gente fala capilar porque tem espessura, ó, de um fio de cabelo, certo? Então, é bem fininho esses vasos sanguíneos, que são justamente os vasos que estão irrigando de maneira direta as células que compõem os tecidos do nosso corpo. Porque não tem como uma artéria e uma veia chegar diretamente a uma célula do nosso corpo. Nossa célula é microscópica, certo? Então, o que chega quem leva o sangue, quem leva os nutrientes, quem leva todos os componentes que estão no sangue são esses vasos sanguíneos chamados de capilares, tá? Que são também microscópicos. Aqui eu trouxe essa imagem em termos de curiosidade. Por exemplo, se a gente tiver uma hemorragia, um corte em um desses tipos de vasos sanguíneos, se o corte for arterial, a gente percebe que existe uma saída intermitente de sangue, o sangue é mais vermelho, brilhante, por conta da presença maior de oxigênio nas artérias, nesse sangue que está circulando pelas artérias. Tá? A pressão é maior, então o sangue sai com muita força. Se o corte for numa veia, você vai ter uma hemorragia venosa, a saída também é contínua, o sangue é vermelho mais escuro, por conta da presença maior do gás carbônico. Já se o corte for no capilar, como o capilar é fininho, são vasos sanguíneos bem fininhos, então a hemorragia já vai ser menor, vai ser uma hemorragia mais controlada, a saída de sangue já vai ocorrer em menor quantidade. Agora nós vamos falar do coração, que é o órgão principal que compõe o sistema
cardiovascular ou sistema circulatório. Mas preste atenção, sistema cardiovascular, cardio, vem justamente de coração, tá? Então, eu trouxe aqui esse GIF mostrando como ocorre a movimentação, certo? No coração, do sangue no coração. E aqui nessa imagem à direita, tem os nomes, e aí vocês podem quando eu estiver explicando, vocês podem olhar os nomes aqui. Primeiro que eu quero que vocês reparem. O coração apresenta 4 cavidades, tá? Apresenta 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios estão nas porções superiores, na parte de cima do coração, e os ventrículos na parte de baixo do coração. Aqui, ó, aonde minha setinha tá apontando, é o átrio direito. Embaixo, então, eu tenho um ventrículo direito. Aqui é o átrio esquerdo, embaixo eu tenho um ventrículo esquerdo. Aí vocês podem me perguntar, poxa, Pro, aqui átrio direito, mas a sua setinha está apontando para a parte esquerda. Mas olha bem, a gente tem que olhar o coração de frente, tá? Então, se a gente olha de frente, o coração de frente, a gente percebe que isso daqui é a parte direita e essa aqui é a parte esquerda. Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Vocês percebem que entre o átrio e o ventrículo existem válvulas, tá? Que elas se abrem e elas se fecham, justamente para que o sangue tenha somente uma direção. A circulação sanguínea é unidirecional. E eu quero que vocês percebam também que o sangue sempre circula dos átrios para o ventrículo, nunca ao contrário. Então, dos átrios para o ventrículo, certo? E quando o sangue chega ao coração, lembra que eu falei que vai chegar ao coração através das veias? Pronto. E essas veias vão sempre desembocar nos átrios. Olha bem, essas veias aqui, ó, maiores, são chamadas de veias cavas, tá? Veia cava superior, porque está na parte de cima, e veia cava inferior, porque está na parte de baixo. Então, está trazendo um sangue rico em gás carbônico, por conta da respiração que ocorreu dentro das células, e o resíduo foi o gás carbônico. Então, chega ao coração, através das veias cavas, tanto superior quanto inferior, um sangue rico em gás carbônico. E desemboca onde? No átrio direito, tá bom? Então, ó, a válvula aqui atrioventricular vai ser aberta, e o que vai acontecer? O sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Chegou aqui no ventrículo direito, o sangue vai sair do coração. Quando o sangue sai do coração, sai através de vaso sanguíneo chamado de quê? De artéria. Então, vai sair através dessa artéria aqui, ó, azul, que é uma artéria pulmonar, chamada artéria pulmonar. Por que está saindo do coração é artéria, e por que pulmonar? Porque vai em direção ao pulmão. Esse sangue aqui, galera, que está, ó, saindo do ventrículo direito e indo para a artéria, ó, pulmonar, é um sangue rico em gás carbônico ou rico em oxigênio? Em oxigênio, rico em gás carbônico. Vai chegar lá, ó, no pulmão, e quando chega no pulmão, vai ocorrer o quê? As trocas gasosas, a hematose, mais precisamente nos alvéolos pulmonares. E aí o sangue agora vai ficar rico em quê? Em oxigênio, por conta do oxigênio lá acumulado nos alvéolos pulmonares durante a inspiração. E aí, esse sangue rico em oxigênio vai retornar ao coração. Quando chega ao coração através de veias. Que veias? Veias pulmonares. Veias porque chegou ao coração, tá bom? E pulmonares porque vieram do pulmão. Vai desembocar onde? Aqui, ó, nessa câmara, nessa estrutura chamada de átrio esquerdo. Quando chega aqui nesse átrio esquerdo, as válvulas também atrioventriculares vão ser abertas, o sangue rico em oxigênio vai chegar ao ventrículo esquerdo e vai para o corpo através de uma artéria chamada aorta, que é a maior artéria que a gente tem. Pode perceber aqui, ó, o diâmetro dessa artéria, que ela é grande o suficiente para que possa levar sangue para todo o nosso corpo, tá? Então, ó, sai aqui do ventrículo esquerdo, e o sangue passa aqui por essa artéria aorta, que vai levar o sangue para todo o nosso corpo. Eu quero que vocês percebam também que entre os ventrículos e as artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aorta, tem também aqui essas válvulas, tá bom? Que elas só vão ser abertas quando tiver pressão suficiente no ventrículo para que o sangue possa ser ejetado dos ventrículos para essas artérias, tá? Enquanto não tiver essa pressão suficiente, essas válvulas aqui, que são chamadas de semilunares, elas vão estar fechadas justamente para não ter um refluxo do sangue, ou então não ter a saída desnecessária antes do tempo do sangue para o corpo. Porque, lembrando para vocês, a circulação sanguínea ela é unidirecional. Beleza, galera?
Era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Na próxima aula de sistema cardiovascular, eu vou explicar com mais detalhe todo o tipo de circulação sanguínea, pequena circulação, grande circulação, ciclo cardíaco, beleza? Mas nessa aula de hoje eu queria mais falar essa introdução geral do sistema cardiovascular. Eu coloquei aqui atividades propostas, tá bom? Da página 270, ó, o Pedrinho já chorando me procurando, da página 270 e 271. Eu espero que vocês façam e qualquer dúvida vocês entram em contato comigo, beleza? Eu tô sentindo falta do retorno de vocês, até para falarem assim, ó, Rafa, eu entendi, por isso que eu não tô mandando os exercícios, ou Rafa, eu não entendi essa questão, tem como você me reexplicar? Ou eu faço um videozinho só para essa questão, coloco lá no portal, ou um vídeo, ou uma explicação escrita mesmo, mas eu preciso que vocês me deem um retorno para saber se vocês estão compreendendo direitinho o conteúdo, tá bom, galera? Então, até nossa próxima aula. Beijão!